Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça para mais um bate-papo. Sim. Gente, semana passada a gente concluiu, a série Relacionamento com Deus. Hoje a gente vai falar de vivendo, como a gente está vivendo uma vida com Deus, como que a gente vive uma vida com Deus. E tem um fundamento muito lindo na Bíblia que fala sobre isso. Como viver uma vida com Cristo. Leia pra gente. Aqui em Mateus 7, a partir do verso 24, ele fala dos alicerces, que é isso que você está falando, os fundamentos. E ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Amém? Amém. Gente, essa palavra ela é muito poderosa e ela fala muito sobre a nossa vida. Porque edificar a casa sobre a areia é muito diferente de edificar a casa sobre a rocha. E como você fazer uma construção sobre a areia pode parecer mais fácil, e se você for colocar na prática do processo de construção porque a areia ela é fluida. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. A rocha não, a rocha você tem que se ajustar à rocha. A areia você mexe a areia e a areia se ajusta a você. A rocha não. Você vai construir uma casa sobre a rocha, você vai ter que fazer os seus cômodos, fazer de acordo com a disposição da rocha. E dá mais trabalho, E aí, nesse texto, a gente vem hoje falar para vocês que na construção da sua casa sobre a rocha, você vai ter que saber falar não. Existe um poder na palavra não. E a cada vez que você se esforça para construir verdadeiramente a sua casa na rocha, você, por um outro lado, começa a aprender a dizer não. E não é fácil. Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade de falar não. Quer agradar todo mundo. Porque é exatamente isso. O falar não, ele está ligado, relacionado com o nosso desejo de aceitação pelo outro. E como a areia é fluida, quando nós somos aceitos, nossa vida é fluida. O que significa isso? A gente vai por todos os ambientes com muito mais favor, com muito mais prazer, porque onde a gente for, a gente não se preocupa em ter que firmar um posicionamento. Afinal de contas, você já está disposto a dizer sim. Eu me adapto. Então, assim, não faz parte da tua vida um posicionamento em que exige você dizer não. Não, por que não? Porque não. A minha casa é firmada sobre a rocha. E na rocha, eu não ando segundo a minha vontade. Eu ando segundo a vontade do meu Pai. Porque a rocha é Cristo. E Cristo, Ele tem uma vida para nós que às vezes vai na contramão do que a nossa carne quer, nossa carne deseja. É difícil falar não, gente. É difícil. É um aprendizado falar não. É um aprendizado constante. Porque você ser bem aceito, ser bem quisto, pelo mundo é bom. Você chegar num lugar, no seu ambiente de trabalho, e aí você tá sempre se adaptando, sempre falando sim, sabe? O não para você é um talvez, ou no seu ambiente familiar, ou no seu ambiente com amigos, você vive uma vida tranquila. Agora, se é aquela pessoinha que de vez em quando fala assim, não, isso não é para mim. Eu não posso, eu não posso,
Aí você tá achando que o crentão, a crentona, ele acha que é melhor que todo mundo, ele não é uma pessoa que deve ficar no nosso ciclo de amizade. Aí começa algumas vezes, em algumas mesas, começam a te afastar. Não, deixa ele pra lá, que aquela pessoa ali é complicada. Então, quando a gente quer viver uma vida firmada na rocha, como diz a palavra, em algumas mesas vão fechar para nós. E o que não é ruim. E algumas mesas fechadas é bom, muitas vezes, porque são livramentos que Deus está dando para você. Porque se você quer agradar a Deus, quer agradar o Espírito, a gente não tem que se sentir: mas eu não faço parte daquela turma. Eu não tenho amigos. Deus é o nosso amigo, Jesus é o nosso amigo. Então, muitas vezes naquele ambiente, seja na escola, seja no trabalho, seja numa situação, num círculo de amizade, se aquilo ali não está em acordo com a palavra de Deus, o não é um livramento de Deus pra gente. Não fazer parte daquilo é um livramento. Por quê? Porque as coisas que estão vindo ali vão acabar contaminando a gente. A gente não está falando aqui para as pessoas se afastarem de todos, né? Porque a gente também tem que conviver, somos relacionais. Nem ser impacientes com os outros também, né? Porque a palavra de Deus nos ensina a ter longanimidade, né? Bom senso. Sim. Mas é para aquelas coisas que realmente você tem que falar não, que não existe meio termo. Você sabe que aquilo é errado. Então, assim, não é certo eu fazer isso, já não faz parte mais da minha vida. Mas se eu falar não, se eu falar que eu não vou naquele encontro, se eu falar que não vou fazer, se eu não der uma curtida naquele vídeo, vão começar a dizer que eu não faço mais parte do grupo. Não faço parte da turma, Não faço parte da turma. E às vezes a gente tem que se posicionar de que turma a gente quer fazer parte. De que maneira a gente quer viver. Porque se a nossa casa é construída sobre areia, a gente pode sim falar sim para tudo. Mas na rocha não. Na rocha não. Porque a gente está firmado na rocha, nos princípios de Cristo, nos princípios da palavra. E quando eu estou firmado na rocha, eu tenho que seguir aqueles preceitos da onde eu estou firmado. Então, a gente não pode ser uma coisa na igreja e outra coisa no nosso ambiente de trabalho, na escola. Deus, ele quer a gente de uma maneira completa. Ele não quer a gente só no domingo, naquele horário que a gente está na igreja, ou à noite, quando a gente está fazendo uma oração, olhando a Bíblia. É quando a gente está com nossos amigos, com o nosso trabalho, com o estudo, e ele coloca a gente em alguns momentos de desafio, em situações que a gente vai ter que se posicionar. E isso é importante, porque a Bíblia fala, né? Nós temos que agradar a Deus. Ei, mas eu quero falar uma coisa pra você. Você vai errar. Sim. Vai ter dias em que você vai cair. Você vai falar sim. E aí você vai se ver numa situação em que você vai ver com clareza que aquilo não é mais pra você. Não se entristeça. Da próxima vez seja mais firme. É uma batalha diária. Não adianta a gente dizer que é uma transformação que vai acontecer de um dia para o outro. A transformação, ela é dia após dia. Se você hoje está vivendo um relacionamento mais profundo com Deus, né? Nós falamos muito sobre isso e eu acredito até que você tem sido beneficiado desse relacionamento, que Deus está derramando uma unção especial sobre a tua vida. Você já deve estar experimentando alguns ambientes em que você pode e que você deve falar não. Você já deve estar experimentando algumas situações que não cabem mais para você. E talvez tenha sido difícil você dizer não. Por quê? Eu sempre falei sim. É difícil para mim falar não. As pessoas não vão querer estar perto de mim. Elas vão fugir de mim. Eu preciso dessas pessoas na minha vida. O relacionamento com Deus, ele é tão profundo. A graça dele é tão linda, tão grande, que conforme você for mergulhando nas águas da presença, você pode ter certeza que você cada vez vai sentir menos falta daquilo que não é conveniente para você mais, daquela mesa que não te convém mais. E pode ser que você seja usado como exemplo
para as pessoas daqueles seus encontros antigos. Elas podem não falar, mas você pode ser um exemplo poderoso para ela olhar para você e falar assim: uau, que mudança! Eu quero essa mudança para a minha vida também. Quem sabe você já não vai ser um agente de transformação, não só da sua vida, mas da vida de outras pessoas, com exemplo que Deus pode usar você para ser. Com certeza. Essa é a palavra desse dia. Que você tenha uma semana abençoada, vencendo de fé em fé, não desfalecendo, não desanimando, entendendo que a luta é constante. Mas a gente precisa vencer, ser perseverante na fé, porque Deus tem algo grande, poderoso, proteção para quando nossa casa é firmada na rocha e não na areia. Eu quero que a minha casa seja firmada na rocha. Com certeza. E eu quero lutar por isso. E você? Você quer? Eu também. Você Amém. quer? Vamos lutar juntos, cada dia, conhecendo mais essa rocha, para a gente viver melhor e melhor e melhor e mergulhar mais e mais e mais. Amém. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.